acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Ele diz para os discípulos, olha, vocês estão preocupados com comida? Eu não, estou preocupado com os frutos que estão se perdendo. Olhai, levantai os vossos olhos e vede. Olha o tamanho da seara, olha quantas pessoas precisam ouvir de Jesus, mas são tantos poucos que se dispõem a falar, estão preocupados com os seus afazeres. Então os discípulos, e ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele diz, olha, eu estou enviando vocês para ceifar. Versículo 38. Eu vos enviei a ceifar aonde não trabalhastes. Outros trabalharão e vós entrastes no seu trabalho. Agora falando também com os discípulos. Ô meu irmão, quando você se dispõe a servir a Deus, você vai ceifar onde você não plantou. Aí você diz aonde, em que área? Em todas as áreas. Você vai ceifar materialmente, espiritualmente. Outros plantam e você ceifa. Tanto almas que outros evangelizaram e você vai fazendo a colheita, quanto materialmente também. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. E aí, meu filho? O versículo 39 diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Acreditaram em Jesus, agora se tornaram salvos. Agora também tiveram uma mudança de vida, com certeza. Esse conhecimento transformou a vida deles, eles conhecendo Jesus. E pela palavra da mulher que testificou, olha aí. Creram pela palavra da mulher que testificou, que contou para eles, que convidou eles, que falou de Jesus para eles. E disse-me tudo quanto tenho feito. Então ela foi lá e simplesmente deu seu testemunho. Nesse tempo ainda só existia o Torá. Não existia essa Bíblia completa que nós temos na mão. Então ela foi lá e contou o que ela viu, que ela sentiu. Seu testemunho pessoal é uma das mensagens mais fortes que tem. Então não questione, e você não deve questionar o testemunho pessoal de ninguém. Se a pessoa está falando que viu Cristo, que encontrou com o Cristo, então a experiência pessoal dele é particular dele, Deus vai se revelar a você da sua maneira, vai se revelar a todas as pessoas, cada um do seu jeito. Testemunho pessoal é inquestionável, por isso que ele é tão forte. Então aquela mulher simplesmente, qual foi a mensagem que a mulher levou? Olha, eu encontrei o Cristo, o prometido. Venham conhecê-lo. E foram. E conheceram a Jesus Cristo. Muitos. Olha aí, por isso que eu falo que ela foi a primeira maior missionária, né? Uma mulher, olha bem, a primeira missionária de Jesus, do ministério dele, divulgadora do seu trabalho. O missionário é o divulgador da obra redentora de Cristo, tá? Então ela era mulher, era samaritana e era prostituta. Pegue esses detalhes aí, para você nunca fazer acepção de pessoas. Para você entender que quando Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele está falando todos mesmo. Não importa quem você é. Jesus tem um projeto maravilhoso na sua vida e você pode ser um missionário que seja usado por Deus muito mais do que eu. Muito mais do que qualquer missionário. Então basta você crer. E aí, como que ele vai crer se eu não for lá e contar a minha experiência para ele? Então o seu testemunho, ele é pessoal e é inquestionável. Ninguém pode questionar o seu sonho que você teve lá na sua intimidade com Deus. O seu sono. Ninguém pode questionar a sua visão que você teve. Então isso aí é particular. Se não quiser acreditar, não acredite.
mas questionar não pode não. Então a mensagem mais forte que nós temos é o testemunho. Eu fiquei muito feliz quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, porque a gente parece que nós mesmos, parece que a gente não vê mudança na vida da gente, porque a gente não percebe, né? Você não vê uma planta crescer, mas você planta ela lá, quando é daí uns dias você vai lá, ela cresceu, mas você pode ficar de olho nela olhando que você não vai ver ela crescer. E é assim também na nossa vida. Aí eu tinha me convertido tinha pouco tempo. E você fica ali naquele negócio. Aí quando eu vou para Minas, aí fiquei conversando com meu cunhado, aí depois a minha sogra falou assim, fulano conversou com você, né? Ele falou que você tá tão diferente, tá falando diferente. Aí eu fiquei tão feliz com aquilo ali, porque é uma mudança que a gente mesmo não percebe, tá? E às vezes aquele que convive com a gente no nosso dia a dia também não percebe. Mas quem viu você antes, há um ano atrás, e vê você depois de um ano que você teve um encontro com Jesus, vai ver uma grande diferença em você. Isso aí vai... Você conta para ele o que aconteceu e isso aí vai fazer efeito na vida dele. Então muitos creram nele por causa da sua palavra, da palavra da mulher. E diziam, agora diziam a mulher, falava a mulher, olha, já não é pelo teu dito, pelo que você falou que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Agora eles não é mais Maria vai com as outras. Agora eles buscaram sua própria experiência, agora cada um desses homens tem sua própria experiência com Deus. E agora cada um vai continuar, cada um desses se tornar um missionário. Agora cada um desses se apaixonou por Jesus, não pelo que a mulher falou. A princípio sim, mas agora pela sua própria experiência com Deus, cada um deles. Pai do Senhor, irmão Alan, seja bem-vindo. E aí, irmãos, o que aconteceu? Jesus ficou 2 dias com eles. Olha bem, judeus não falavam com samaritanos. Eram totalmente inimigos. Homens não falavam com mulheres, principalmente se fosse prostituta. Mas você conversando com essa mulher? Aí agora Jesus quebra esses paradigmas. E agora Jesus em vez de ser um judeu inimigo dos samaritanos, agora ele se torna tão gentil que ele se torna amigo. Não vai embora não, mestre. Vem para aqui. Cada um queria hospedar Jesus na casa dele. Hein? Ah, mas eu não tenho lugar para ficar não. Vem cá para minha casa, vem cá para mim. Aí Jesus ficou lá 2 dias com eles. Muitos creram. Muitos. Quantos que é muitos? Não sabemos. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, imagina muitos. Então essa mulher foi uma das primeiras ganhadoras de almas para o reino de Deus com seu trabalho missionário, com seu testemunho do encontro dela. Simples, tá? Contou exatamente o que ouviu, o que entendeu e pronto. É Deus que faz a obra. E Jesus já sabia de tudo. Aquela mulher, apesar de ser rejeitada pela cidade, principalmente pelas outras mulheres, ela era especial para Jesus. Então isso é o mesmo que acontece comigo e com você. As pessoas te tratam como lixo. O próprio apóstolo Paulo depois ele vai dizer que nós que servimos a Deus somos tratados como lixo do mundo, como escória. Mas para Deus não. Para Deus somos importantes. Então você é importante para Jesus. Essa é uma das mensagens que eu trago para você, que Jesus te ama. Talvez pode ser o único que te ama na face da terra. Porque os outros te amam interessado em algo que você tem, em algo que você faz. Um dia a Marlene, eu sou muito à vontade com a Marlene, né? E a Marlene foi a única pessoa que foi sincera comigo até hoje. Marlene não quer que eu morra não, tá? Por quê? Porque eu dou apoio a Marlene. Eu vou lá para... E ela me paga, mas eu não vou lá porque ela me paga. Eu vou lá porque eu gosto dela e quero ajudar ela. Aí ela me toca dinheiro dentro do meu bolso, tem dia que ela enfia dinheiro dentro do meu bolso, mas eu não estou lá para ganhar dinheiro, estou lá porque eu gosto dela e quero ajudar ela. Aí, um dia a Marlene falou comigo assim, eu gosto de você porque você me serve, você me ajuda muito. Pensei comigo, não falei com ela não, falei, graças. Gente, eu nunca vi uma pessoa tão sincera na vida, porque ninguém fala. Mas na verdade as pessoas te amam pelo que você pode oferecer a elas.
O dia que você não tiver mais o que oferecer para elas, estou falando aí de quase 100%, elas te abandonam. O dia que você não servir os caprichos delas, elas te largam. Isso aí é coisa de pecador mesmo, tá? De ser humano mesmo. Todos nós somos assim. Por melhor que a gente seja, a gente é assim. E Jesus não, talvez Jesus seja a única pessoa que te ama de verdade. Aí você não quer nada com ele. A única pessoa que te ama, você fica fugindo dele. Ele aí batendo no seu coração, querendo entrar, e você há anos e anos, como eu fiz, né? Rejeitando esse amigo de verdade. O único, o melhor amigo, né? Que te entende. Então, aí 2 dias depois, partiu dali Jesus, mas agora já começou a transformar Samaria. E foi para Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou, capítulo 40, versículo 44, tá, gente? João 4, versículo 44. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Aí você fica triste, porque você não lê a Bíblia. Então, quem lê a palavra de Deus, quem tem conhecimento da palavra de Deus, quem é pautado nela, ela é o manual de sobrevivência, o seu manual de comportamento, você vai entender tudo que acontece com você. Olha Jesus explicando aí. Ah, mas minha mulher não me apoia, meu marido, isso e aquilo, não acredita naquilo que eu falo, não vai acreditar mesmo. Nem Jesus. Jesus foi para Galiléia. Ele não é o Galileu, ele não foi criado na Galiléia. Ele é chamado de Galileu, ele nasceu em Belém, mas é chamado de Galileu, né? Então ele foi, depois de 2 dias depois, ele partiu dali e foi para Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Aí depois Jesus vai falar lá mais na frente que operou poucos milagres na terra dele, porque as pessoas olhavam para ele e não via ele como Messias. Olhavam para ele, Jesus ali fazendo maravilhas, e eles disseram assim, lá em Marcos 10, não falo a memória, 6:10, não é esse o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Como é que ele faz essas coisas? Qual a faculdade que ele estudou? Ele não estudou nenhuma faculdade. Como é que esse camarada fala essas coisas bonitas assim? Como é que ele sabe dessas coisas? Então, nisso aí cresceu uma dúvida, né? Que Jesus, ele não estudou em faculdade nenhuma, não tinha diploma, e ele falava que era Deus, mas o povo tinha essa pulga na orelha lá na pátria dele, no lugar que ele nasceu, né? Então, Jesus chegando a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa e viram Jesus operar o milagre, o primeiro milagre da transformação da água em vinho. Então aquilo ali, Jesus foi na ocasião da festa que ele estava ali. Viram Jesus lá no templo, fazendo umas arraigas de corda e descendo o chicote em todo mundo, derrubando as mesas dos cambiadores. Pescaria, Rondônia, seja bem-vindo aí, alguém de Rondônia aí. Falei muito de Rondônia hoje aqui. Maria Beth, seja bem-vindo também. Lúcia Cunha também, são pessoas que estão sempre aqui conosco, né? Sejam todos bem-vindos, um ótimo dia para todos. Então, eles viram Jesus lá em Jerusalém, agora Jesus vai até a Galiléia e eles recebem ele por causa das coisas que eles tinham visto ele fazer. Mas ainda com o pé atrás, né? Porque eles sabiam que ele era o filho de Maria e o filho de José, e que agora dizia que era o Messias e que era Deus. E era verdade. Mas para quem viu Jesus nascer, crescer, ficou meio difícil para eles acreditarem. Tiveram dúvida, né? Então, segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia. E interessante que esse primeiro milagre foi feito ali, né? Jesus não é o Galileu, não foi criado na Galiléia.
E aonde foi a festa de casamento? Por essa razão que Jesus, a família de Jesus foi convidada, porque ali deviam ser conhecidos, né? E ali Jesus operou aquele primeiro milagre na sua terra. Na sua terra, não natal, mas na sua terra de criação. Ele era galileu. Ele nasceu em Belém, mas foi criado na Galiléia. E ouvindo segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde das águas fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Agora o cara estava na Galiléia. Devia estar lá, não sei se foi buscar Jesus, buscar algum recurso, né? Ele era de Cafarnaum, mas estava na Galiléia. E agora vai perder a oportunidade? Talvez você perca, mas ele não perdeu. Agora a fama de Jesus já estava se espalhando. E agora Jesus já tinha feito um milagre ali. Primeiro milagre. E ele ali vai buscar a ajuda de Jesus agora. Olha bem. E ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Procurou Jesus. E agora ora. Quem você tem procurado para resolver seus problemas? Quem você procura primeiro? Quem você procura por último? Você só procura Jesus depois que não tem mais recursos, esgotou todos os recursos? Provavelmente esse homem também, porque isso é coisa de nós mesmos. Nós somos crentes, mas nós adoecemos e não procuramos Jesus. Nós amamos gastar o nosso dinheiro e procurar médico, procurar isso, aquilo. Primeiro procura Jesus. O primeiro que nós devemos procurar é Jesus. Então esse homem estava ali ouvindo que Jesus vinha, ainda não tinha chegado, vinha para Galiléia, foi ter com ele. E rogou, e orou. O que foi a oração dele? Rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava desenganado, já estava à morte. Anjinha, seja bem-vinda também. Anjinha. Difícil. Anjinha, né? Uma coisa assim, difícil para separar. Então, é o seu pronome, né? Então não use pronome não, gente. Use seu nome certinho aí para ficar mais fácil para a gente, que facilita o meu trabalho aí dos outros anfitriões, né? Muda aí, coloca o seu nome direitinho aí. Então aquele homem agora, pelo jeito já não tinha mais recurso, o filho estava morrendo. É filho, né? Deixa eu ver aqui. É o filho. Só que esse filho estava lá em Cafarnaum. Olha, está dizendo que descia, ficava para o sul. Descer para Cafarnaum. Tinha que descer. Aí o que ele pediu a Jesus? Vamos comigo, Jesus. Cure meu filho. Misericórdia de mim, me ajuda. E aí, porque ele está morrendo. Aí seria isso aí, se nós vemos aqui pelo cronologia dos milagres aqui de Jesus, pelo Evangelho de João, né? Vai ter que estudar mais qual foi o primeiro, segundo milagres. Aqui nessa cronologia que nós estamos estudando é o segundo milagre de Jesus. Primeiro foi a multiplicação, a transformação da água em vinho, agora esse milagre aqui. Aí o que Jesus disse para ele? Aí vem a resposta de Jesus. Ele orou, não orou? Jesus é Deus, ele orou. Pediu a Deus ali, pôde olhar nos olhos de Deus, que privilégio. Fala, Jesus, vai comigo na minha casa, lá em Cafarnaum, e cura meu filho. Foi a oração dele. E disse-lhe o nobre. Onde eu estava? Pediu que descesse com ele, né? Então Jesus, versículo 48, Jesus lhe disse,
Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Vocês querem sinal, né? Para vocês crerem. É isso que vocês querem? É isso que você quer que aconteça para você crer? Pode pedir, irmãos, pode pedir sinal. O que você quer para crer em Jesus? O padre Aníbal diz para Deus: ó Senhor, se o Senhor existe mesmo, fala comigo pessoalmente agora. Ele era padre. E ele diz assim: nunca faça essa oração. Então, o testemunho dele lá no YouTube, pode procurar. Nunca orem dessa forma, ele aconselhando. Porque o negócio é terrível. A experiência dele com Deus foi uma coisa tremenda. Deus falou com ele e a casa balançou tudo. A terra tremeu. E Deus falou com ele através da Bíblia que estava em cima do guarda-roupa que ele tinha ganhado e não usava. A Bíblia, Deus falou com ele, da Bíblia, de cima do guarda-roupa, literalmente. E a terra tremeu. E naquele dia, o que Deus falou com ele? Pega essa palavra e leia essa palavra. Está aqui, você quer falar comigo, quer me conhecer, leia a palavra. Que você está com ela aqui guardada, toda empoeirada. E ele pegou aquela Bíblia e leu ela quase tudo numa noite. Porque ele tremeu e temeu quando ele ouviu Deus falar com ele, literalmente. Ele não viu Deus, mas Deus falou com ele. Porque ele pediu Deus para falar. Queria uma experiência, Deus deu, mas quase morreu. E a primeira coisa que ele foi procurar na Bíblia foi o purgatório. Dizer que leu a Bíblia, virou para lá e virou para cá e não achou purgatório na Bíblia. E ele dirigia uma paróquia e era dia dele pregar na missa. Ele foi para a missa, chegou lá. Ele abriu a boca na hora da mensagem e falou: irmãos, não existe purgatório. Nós estamos todos errados. Não acredito que não existe purgatório. Isso foi há muitos anos, né? Mas alguém tinha um gravadorzinho lá e gravou a mensagem dele. E ele pregou aquela mensagem bíblica, a primeira mensagem bíblica que ele pregou, a verdade. Quando ele chegou em casa, já chegou os líderes religiosos atrás dele e falou: já sei o que aconteceu na missa. Você está excomungado, a partir de hoje você não prega mais. E ali começou a Via Cruz do pastor Aníbal. Filho de fazendeiros na época, muito ricos. Tinha estudado para padre. Dali saiu quando chegou em casa, quando os pais dele soube, entrou em contato com ele, parece que mandou um telegrama para ele, era telegrama na época, falou com ele: nós não temos mais filho, você não é mais nosso filho, você morreu, acabou. E você está deserdado da herança. Então essa aí é a experiência do padre Aníbal, né? Então ele disse: não peça para Deus falar com você igual eu pedi, porque é terrível. Então Jesus disse-lhe: se não verdes sinais e milagres, não crereis? Não crereis. Aí então, você quer milagre? Então vai milagre. Disse Jesus, disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem acreditou, o homem creu na palavra de Jesus. Olha bem, pega esses detalhes. Ele não creu em blá de religião, ele creu na palavra de Jesus. Essa que está escrita, que nós estamos estudando. Ele creu na palavra de Jesus, que ele disse, que Jesus lhe disse, e partiu. Acreditou e foi embora. Queria que Jesus fosse junto, mas Jesus falou: pode ir. Vai que o teu filho vive. E ele foi embora para Cafarnaum. Acreditou. Ele achava que Jesus precisava ir lá, mas Jesus, se ele quer um sinal, então agora vai e você vai ter o sinal que você pediu. Partiu na mesma hora. Obedeceu, tá, gente? Se ele não fosse, não acontecia, mas ele obedeceu e foi. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro, quando ele estava chegando em casa, né? Os seus servos, olha bem, era um homem rico. E lhe anunciaram dizendo: teu filho vive. Teu filho sarou. E
E aí ele perguntou-lhes, né? Perguntou para eles, pois, a que hora se achara melhor? Que hora que ele melhorou? E eles disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E olha o versículo seguinte. E aí ele entendeu, pois o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Agora, quando ele fala, que hora que o menino melhorou? Aí o que eles dizem? Que hora que o menino melhorou? Eles disseram, foi tal hora. Aí ele analisou, foi exatamente na hora que Jesus falou. Então Jesus falou, as coisas acontecem. E não é depois não, tá? É tudo com detalhe. Pode ir que seu filho já sarou. Ele foi e agora não é mais aquele homem sozinho que crê. Agora quando ele dá esse testemunho e conta para eles, olha, eu encontrei Jesus, queria que ele viesse cá, mas ele disse que ia me dar um sinal. Ele falou, pode ir que seu filho já está ação, exatamente nessa hora. Então, meu irmão, como que Jesus fez um milagre lá em Cafarnaum se eles estavam na Galileia? Porque ele é Deus. Ele era, ele é e ele sempre será Deus. Então ele está aqui, está aí onde você está. Ele estava na Galileia e estava em Cafarnaum. Ele está aqui, está na Suíça, ele é Deus, ele é onipresente. Só Deus tem esses atributos. Então Jesus estava provando com todas as letras que ele é Deus. E eles não acreditavam, muitos não acreditaram. Mas esse aí, quando ele disse lá, olha mais uma vez o testemunho. Foi exatamente nesse momento que Jesus disse que meu filho estava são. E é exatamente nesse momento. Então, se a palavra de Jesus se cumpriu, então, agora eu acredito nisso. Eu já tinha confiado nele, agora, pronto. Então, essa experiência aí fez toda a diferença. E agora, essa experiência dele, esse testemunho dele, a casa dele, casa quer dizer família, toda a sua família creu. E agora Jesus cá na Galiléia fazendo milagre de salvação em Cafarnaum. Eu não sei que distância tinha, mas era outro lugar. Então não tem limite geográfico para Jesus. Não existe limite, ele não tem limite geográfico. Não tem barreiras que o possa segurar. Quando os discípulos, depois que ele ressuscitou, os discípulos estavam todos reunidos no domingo, no primeiro dia da semana, assim a Bíblia descreve. De repente surge Jesus no meio deles. Mas Jesus não tinha. Para provar, irmãos, que ele tinha ressuscitado. Por essa razão que ele apareceu várias vezes durante 40 dias. Com as portas fechadas. Os discípulos com medo, ali todo ameaçado. E ele surge no meio. Não tem barreiras geográficas. Ele está onde ele quiser. Por essa razão ele é espírito, ele está em todo lugar. Então agora nós não podemos vê-lo, porque ele foi glorificado. Ele subiu para o céu. Mas ele continua aqui, porque ele é Deus. Por essa razão ele está aí batendo no seu coração. Por essa razão ele está me consolando. E ele está consolando aqui, está lá no outro lado do mundo consolando. Ele é onipresente. Ele tem 3 atributos que só ele tem. Só Deus tem. Onipresença, onisciência e onipotência. Onipresença, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não tem limite. Onisciência, ele sabe tudo que está acontecendo no coração de cada ser humano, desses 7 milhões e tantos de ser humano que existe. Ele sabe, ele conhece o sentimento, o pensamento de cada um. Ele é onisciente. Ele é onipresente.
onipotente. Então, nada é impossível para Deus. A Bíblia nos mostra isso. Nada, nada, nada é impossível para Ele. Então, as coisas são impossíveis para nós, para Deus não, para Jesus não. E aí, meu filho vive. Agora ele perguntou qual a hora que aconteceu, perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor e disse-lhe, ontem às 7 horas, olha aí, tem até a hora, 7 horas, e foi exatamente às 7 horas que Jesus falou. Então ele entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo, olha aí, é o segundo mesmo, a Bíblia confirmando aqui o que eu falei. Ó. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então aqui encerrou o capítulo 4, são 5 horas e 47 minutos. Nós estamos em uma jornada bíblica. E qual é o objetivo dessa jornada bíblica? Que você creia também. Que você creia não do jeito que as pessoas te ensinam, do jeito que você vê as pessoas crer. O homem cria que Jesus tinha que ir lá. Mas nós aqui aprendemos que Jesus não precisava ir lá, porque ele já estava lá. Ele está aqui, está lá. Ele está aqui, está aí onde você está. Então quem operou o milagre lá foi ele. E ele não estava aqui? Ele estava aqui, estava lá. Estava na Galiléia, estava em Cafarnaum ao mesmo tempo. Então o porquê dessa jornada bíblica aqui, gente? Nós estamos fazendo jornada bíblica, o Henrique, Pai do Senhor, irmã Alanilson, Flora Bela também, seja bem-vinda. Jornais também, seja bem-vindo. Então, irmãos, nós estamos aqui em jornada bíblica. O que é isso? Uma caminhada. Nós estamos em um cenário caminhando. Nós começamos aonde? Começamos em Padã Aranha, há meses atrás. Tem mais de 6 meses. O irmão Henrique é o único que eu tenho certeza que tem desde o início. Então, nós acompanhamos a jornada desde o chamado de Abraão, passamos pelo deserto, chegamos a Canaã. A minha ideia da jornada é chegar em Canaã e parar a jornada. Era a saga de um povo, né? A formação de uma nação. Acompanhamos ali a formação da nação, Deus se revelando como o Criador de todas as coisas no Velho Testamento. Aí ele não quis parar. Quando você começa a ler a Bíblia, você não quer parar. Você pega gosto. É como se você estiver comendo eu, por exemplo, meu sorvete caseiro aqui, se eu não me limitar, eu como um balde de sorvete todo. Então o que é que eu faço? Eu vou comendo sorvete, aí chega num momento que eu quero comer mais, mas eu paro, porque a pança já está grande, né? Muita caloria, e eu paro, mas eu não quero parar de tão gostoso que eu acho. Então nós viemos ali na jornada bíblica e a minha ideia é chegar até Canaã. O nome da jornada é de Padã Aram, Canaã. Chega em Canaã, não consegui parar. Aí continuamos a nossa jornada bíblica em Juízes. Aí fomos caminhando por Juízes, agora caminhamos todo o período que os juízes dirigiram Israel, né? E chegamos até agora o final dos juízes. E agora o primeiro rei foi escolhido e agora mudou tudo. Aí agora a monarquia começou em Israel, que eles queriam ser igual aos outros. Aí o primeiro rei foi quem? Saul. Aí nós vimos aí o início do reinado de Saul. E aí se a gente continuar, não sei se a gente vai continuar lá, que a minha vontade é não parar, tá, gente? E esse é o meu objetivo aqui. Que eu começo e eu não quero parar. E o meu objetivo é que você também não pare. Esse é o objetivo principal da live, tá, gente? Incentivar você a conhecer a palavra. Porque a própria palavra, o próprio Deus diz na palavra, o meu povo está padecendo por falta de conhecimento, por isso faltar conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. E conhece um Jesus que é gay. O Jesus da Bíblia não é gay. Aí conhece um Jesus que está pendurado numa cruz. O que alguém pendurado numa cruz pode fazer por mim? Não, meu Jesus está vivo.
Jesus da Bíblia, ele morreu sim. Ele padeceu sim, né? Nós vamos ver aqui na nossa jornada, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele não está mais ainda, como o mineiro fala, agarrado em uma cruz. Né? Eu achei até graça de mim mesmo, né? Rose Magna, seja bem-vindo. Então eu achei graça eu mesmo vendo a minha live depois, né? Que depois eu vejo minhas lives, né? Eu falando assim, que Jesus agarrado numa cruz. O mineiro gosta de usar essas palavras assim, né? Então, Jesus pregado na cruz, o que ele pode fazer por você, meu irmão? Um Jesus morto dentro do caixão, como aquele onde foi colocado meu cabelo, né, que eu já contei aqui a minha experiência, meu testemunho. O que ele pode fazer por mim se ele está morto, se ele está dentro de um caixão, se ele está pregado numa cruz? Não, Jesus da palavra de Deus, ele foi morto realmente, pelos meus pecados. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra e foi até a cruz. Chegando lá nos últimos segundos, ele diz: Pai, está consumado. Terminei a minha missão. Agora, Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Agora eu estou voltando para minha casa. Perdoa esse pessoal que fez isso comigo, porque ele não sabe o que estão fazendo. Então a nossa jornada talvez vai chegar até lá, para a gente aprender mais sobre isso. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará do seu egoísmo, da sua prepotência, da sua religiosidade, que é a pior de todas, é a religiosidade. Porque a gente pensa que não é e não é. A gente se torna fariseu da religião. Então, quem quer conhecer, aí nós conhecemos Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, que se revelando no Antigo Testamento. Agora aqui, mas não basta conhecer Deus. O que Jesus falou? Acredita em Deus, mas acredita também em mim. Aí você sai por aí falando de Deus, todo mundo abre os dentes, ri para você, fica feliz, mas quando você toca no nome de Jesus, as pessoas fecham a cara. Ué, eles querem o Deus justiça, o Criador, aquele que mata, aquele que corta reto e aquele que... E agora não quer o Salvador, o Redentor? Que negócio é esse? Agora Jesus está se manifestando aqui como o misericordioso, aquele que não faz acepção. Mas no Antigo Testamento, quando Deus se revelando como Pai, a prostituta seria apedrejada. Mas aqui não, agora Jesus está começando uma nova era. Agora a promessa de Deus, ele é a promessa de Deus, e agora uma prostituta se torna a primeira missionária dele. Uma inimiga ferrenha do seu povo agora se torna a primeira missionária. Então ele começa a quebrar paradigmas. E é isso que nós temos que fazer, tá, gente? Se nós queremos entrar na glória do céu, temos que quebrar paradigmas. Ou quebramos nossos próprios paradigmas, ou vamos correr o risco de fechar os olhos aqui e acordar no inferno. Porque esses paradigmas não servem para nada. Aquilo que a gente... As regras. Por que eu faço sistema religioso? Por que eu bato no sistema religioso? Eu não bato na igreja, tá, gente? A igreja é pura e santa e imaculada. Não entenda que eu estou falando da igreja, não. Jamais. A intenção do meu coração, Deus sabe qual é. Então eu estou falando do sistema. O que é um sistema? Um sistema dita regras. O sistema é esse. É aqui que você tem que passar, é isso que você tem que fazer, é assim que você tem que falar, é assim que você tem que acreditar. Isso aí é o sistema. Então o sistema vai ditar para você como vai ser seu cabelo, qual o comprimento do seu cabelo, qual o comprimento da sua saia, se você pode vestir calça ou exterior. O sistema, ele cuida da aparência, vive de aparência o sistema. Aí você vê a pessoa e acha que ela é uma coisa, mas lá dentro é sepulcro caiado, como Jesus falou com os fariseus. Então não adianta religiosidade sem Jesus. Não adianta ser religioso se não crer, se não acreditar, se não confiar na palavra de Jesus. Aí está perdido. Ele encerrou tudo debaixo do pecado para todos ser salvos pela graça. Então todos pecaram, agora não tem ninguém.
Todos pecaram. E como que vamos ser salvos? Por Jesus Cristo. Por acreditar na palavra dele. Bom dia, irmão Samuel, Pai do Senhor. Então, todos pecaram. Não escapa um. Jesus disse, o homem chega querendo um elogio, né? Então, eu sempre explico isso aqui, tá, irmão Samuel? Jamais da igreja, jamais. Não lava sua boca, não fala da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Do sistema você pode falar. O sistema que eu estou falando aí, eu estou explicando o que é o sistema. É um conjunto de regras humanas, não de Deus, tá, gente? As regras de Deus é creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, é uma promessa. E crer o quê? Acreditar, é confiar. Se você crer em mim, ainda que você esteja morto, viverá. As mudanças virão de dentro para fora. Elas não acontecem de fora para dentro. Ninguém pode ser mudado de fora para dentro. Então a mudança ela começa quando você coloca Jesus dentro do seu coração. Agora você não é um religioso, agora você é um servo de Deus. E agora, do jeito que a Bíblia manda, você convida Jesus, ele diz que está batendo na porta do seu coração, querendo entrar. O cara é religioso, mas Jesus está lá de fora. Porque religioso todos nós somos. A religião é natural na nossa vida. Se a gente não estiver adorando a Deus, a gente está adorando uma estátua. Se a gente não estiver adorando o Deus verdadeiro, a gente está adorando Satanás, porque na verdade, quem esconde atrás da estátua? Está escrito lá em Romanos, não me lembro se é 14, que o Satanás já se transfigura. Aí você está adorando ele inconscientemente, como a minha mãe adorava, e pensando que está adorando a Deus. Então, Jesus está batendo na porta, ele quer entrar, ele quer morar em você. Não adianta fazer parte do sistema, tem que crer. Aí Jesus está lá batendo. Toda vez que você ouve uma mensagem, aquilo ali te toca, é a palavra de Deus, como uma espada de 2 gumes ali, tentando penetrar. Aí você abre, mas ela só entra se você abrir, por causa da sua liberdade. Aí você faz o que está na Bíblia, tá, gente? O plano de salvação está na Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que pedir socorro para ele. Então tem que clamar com a sua própria boca. Pedir socorro com a sua própria boca. E acreditar com o seu próprio coração. Aí você coloca Jesus para dentro. Aí você se torna uma nova criatura. Nasce de novo. Então ali o velho homem morreu. Por essa razão que o batismo é simbólico. O batismo é para simbolizar a morte e a ressurreição. É simbólico, tá, gente? O batismo não salva. É simbólico. Então, é para testemunho. Aí você convidou, Jesus entrou. A partir daquele momento, aí começa uma transformação de dentro para fora. Porque se não mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar, não vai haver mudança nunca. Então, quando Jesus entra e ele assume, ele passa a morar no trono do meu coração, aí ele começa a trabalhar. Ele começa a mudar, porque agora ele está dentro da casa. Agora ele pode mudar. E aí ele vai arrancar a tristeza, jogar fora, vai arrancar a incredulidade, colocar fé. É ele que faz tudo. O que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Não adianta religião. Se Jesus não estiver lá dentro, aí ele fala, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, olha aí, é uma junção. Tudo que você pedir ao Pai em meu nome eu farei. É uma junção. Agora não é mais eu que vivo. O apóstolo Paulo descortinou isso tudo. Não é mais eu que vivo agora, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé, pela confiança daquele que se entregou por mim. Então agora a minha vontade ela vai aos poucos deixando de ser feita e o Senhor vai assumindo progressivamente a direção dessa casa que é o meu corpo. Aí ele vai assumindo a direção dos meus pensamentos, das minhas atitudes, das minhas palavras, você vai mudando pouco a pouco e isso aí chama-se processo de santificação, tá, gente? Salvação é um ato, santificação é processo. Então a salvação é um ato. Você invocou o nome do Senhor, a Bíblia garante que você será salvo.
Jesus entrou, você convidou com a sua própria boca, agora você crê com o seu próprio coração. Aí agora vai começar um processo de transformação. Aí nós chamamos de santificação. Isso aí é no dia a dia. Vai encerrar quando? No dia que você morreu, no dia que Jesus voltar. Porque enquanto estivermos aqui, continuaremos pecadores, dependendo de Jesus desesperadamente. Até chegar, como o apóstolo Paulo explicou, a trombeta tocar, a última trombeta, e o Senhor aparecer nas nuvens com alarido e voz de arcanjos. E aí os mortos em Cristo, que morreram crendo, ora, morto em Cristo, Jesus estava dentro do coração, morreu em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, vamos imaginar que fosse hoje, o apóstolo Paulo estava falando como se Jesus estivesse voltando naquele dia, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí, depois dessa transformação, que é tudo muito rápido, não vai ter tempo de preparar, por essa razão tem que estar preparado, não sabe quando é, que Jesus diz que ele virá como um ladrão de noite, na hora que ninguém espera. E aí iremos encontrar com o Senhor nos ares. Jesus não pisará na terra. Iremos encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares. E aí estaremos com ele para sempre. Aí o apóstolo Paulo ele explica isso lá em 1 Coríntios 15, que aí sim, aí vai completar esse processo de santificação. Como que vai acontecer o final desse processo? O que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Então aí, depois, aí ele diz assim, aí se dirá então, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Então o que acontece? O que nos faz imperfeitos é o pecado. Aí quando isso aí for revestido, aí sim, aí encerrou o processo de santificação. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ainda não sabemos, nem eu sabia, como havemos de ser. Como vai ser esse corpo? Como vai ser? Aí Jesus diz que nós seremos como os anjos, né? O próprio Jesus disse. Aí o apóstolo Paulo, baseado no conhecimento da palavra de Deus, no ministério de Jesus, ele diz assim, nós ainda não sabemos como havemos de ser, mas eu sei que seremos semelhantes a ele, semelhante a Jesus. Jesus após a ressurreição. Então Jesus após a ressurreição não comeu peixe e pão junto com os discípulos? Comeu. Jesus não entrava com as portas fechadas, ninguém sabia como ele entrava? Então o apóstolo Paulo ele dá uma dica para a gente, que seremos semelhantes a Jesus. Aí você vê lá em Apocalipse, aí você vai ver na visão de João dizendo assim, que ele viu uma multidão como a areia do mar, como as estrelas do céu. E lá na visão dele, ele perguntou, Senhor, quem são estes? E o próprio Deus responde para ele, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então não amaram suas vidas. Então lá você, eu não sei recitar direito lá, mas lá está mais ou menos assim. Pode ir lá e procurar. Então, irmãos, isso aí é fé, isso aí é certeza, é segurança. Não adianta ter religião se não tiver isso. É por isso que está cheio de crente pilantra, vamos usar esse termo, crente, porque crente até o diabo crê, né? Porque ele viu, né? Então até o diabo sabe que Deus existe. Então, por isso que o sistema, vamos separar as coisas e me entenda, porque depois vai ter vídeos por aí torcendo tudo que eu falei aqui, e me massacrando. Estou preparado para isso, não vou nem ligar o dia que aparecer. Isso não vai abalar minha fé e nem meu psicológico. Se você quer colocar sua cara na internet, esteja preparado para isso, porque amanhã vai ter vídeos editados aí metendo pau naquilo que eu falei. Então, separe aí uma coisa da outra. O sistema, a igreja está dentro do sistema religioso, mas ela é pura. Então, o sistema está cheio de crente pilantra, tá? Cheio de crente ganancioso, cheio de crente mau, cheio de crente na prostituição, cheio de crente roubando, tem de tudo quanto é tipo dentro do sistema.
É eu que vou tirar essas pessoas aí de dentro dessa misturega toda aí? Não. Jesus nomeou eles como o quê? Ele disse assim, né, que alguém veio de noite e semeou joio no meio do trigo. Quem é esse alguém? É o próprio Satanás. E o joio é igualzinho o trigo. Não dá para você diferenciar quem é joio e quem é trigo. Por essa razão, nós não podemos julgar ninguém. Não dá para a gente diferenciar fulano é, se fulano não é. Não, é fé, é no coração, é invisível. Só ele e Deus sabe o que ele é. Só eu e Deus sabemos o que eu sou. E você, só você e Deus sabem o que você é. Se você é ou não é, se você é denorex ou não. Aí o que acontece? Falaram com Jesus assim, Senhor, então vamos arrancar o joio. Aí Jesus na parábola diz assim, não arranque o joio não, porque se arrancar o joio vai danificar o trigo. Então vamos fazer o seguinte, deixa crescer junto. E é isso que está acontecendo na igreja, gente. O joio e o trigo é a igreja, tá? Não é a igreja, volta, aí não usa esse termo, não, é o sistema religioso. O joio e o trigo estão juntos, e é igual, parecido. Mas agora os frutos. Aí Jesus diz assim, pelo fruto você vai conhecer. Vai lá em Gálatas 5:22 e vê quais são os frutos do verdadeiro e antes um pouquinho o fruto do falso. Dá para a gente conhecer, não é para julgar, mas a gente pode conhecer. Então, o que Jesus falou? Deixa crescer junto. No final, os anjos farão a colheita. E eles vão separar, porque eles vão conhecer pelo fruto. Então, eles vão separar o joio para quê? Olha que coisa terrível isso, gente. Coisa séria. O joio vai para onde? Para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí vamos argumentar, mas Senhor, em seu nome curamos, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome... Ué, mas é joio. Apartai de mim, todos vós que praticais a iniquidade, que não abriu mão do pecado, que quiseram não abriu mão da ganância, não abriu mão de todas essas coisas malignas. Aí vai também contar a mesma história das 5 virgens loucas e as 5 virgens. As 5 virgens loucas e as 5 prudentes. Tá tudo junto, irmãos. Esse aí é o sistema. Tá tudo junto. O joio e o trigo, as 5 prudentes, as 5 imprudentes. Aquele que não tem pena nem da sua alma. Não pensa que está fazendo um mal a si mesmo. Fazendo um mal para os outros, está fazendo um mal para si mesmo. Aí também, na volta de Jesus, ficarão de fora. Que casamento é esse? A volta de Jesus. As virgens loucas ficarão, as prudentes subirão. E aí? É eu que vou fazer isso? Não tem nem que pensar. Não diga em teu coração. Romanos 10, capítulo 1, se não me falha a memória. Irmãos, a minha oração por Israel é pela salvação. Porque eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha para ver. Eu não estou falando aqui de pessoas relaxadas religiosamente, pessoas extremamente mais zelosas do que eu, mas não têm entendimento. Por quê? Porque eles estabelecendo a sua própria justiça. Ou é salvo pelo que faz. Estabelecendo a sua própria justiça, não aceitar a justiça que vem de Deus, que é pela graça, pela fé, pelo sacrifício de Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz assim, não diga em teu coração, quem subirá ao céu, quem descerá ao inferno. Nem pensar, nós estamos proibidos até de pensar, quanto mais de falar. Nem pensar quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Porque você não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa no último minuto de vida dele. Aí você fala assim, essa pessoa aqui foi para o inferno. Aí ela passou na live aqui e ouviu tudo isso que eu falo aqui, ou que você fala na sua live, o plano verdadeiro de salvação. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a boca confessar e com o coração acreditar. E o camarada está lá no último segundo de vida dele. Segundo que eu já vi alguns testemunhos, um segundo, nos últimos momentos, parece uma eternidade lá. O venezuelano mesmo me contando um dia desse que ele estava afogando. Aquilo ali foi poucos segundos lá no fundo da água, mas para ele foi uma eternidade. Aí o cara tá lá, ouviu a palavra, por isso que é importante a gente pregar. Ouviu a palavra, continuou na vida bagunçada dele. Aí lá no último segundo da vida dele, no apagar das luzes, ele lembra do que ouviu.
E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí ele lembra disso lá. Caramba, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, me salva, por favor. Eu estou perdido, sou um pecador, me socorre. E ele acredita no socorro lá no último minuto de vida dele, é salvo. Aí o outro é religioso a vida inteira. Um fariseu. Manda todo mundo fazer e não faz. Aí ele começa a acreditar nas suas próprias mentiras, nas suas próprias regras, como o apóstolo diz. Aí morre acreditando na sua própria justiça. Eu fiz isso, eu fiz assado. Aí na hora lá Aí você pensa que foi e não foi. Então não é para a gente julgar ninguém. A gente não sabe o que aconteceu na vida das pessoas. Salvação é muito íntimo, não dá para a gente entrar nisso aí. Mas nessa passagem ele manda eles para as trevas exteriores, não para o lago de fogo. Sim. Então, irmãos, aí tem muita coisa, eu estou aqui dando só o básico, né, irmão Samuel? Olha, é muita coisa, tá, gente? Eu só estou aqui fazendo, sabe o quê? Eu já falei várias vezes, eu estou aqui querendo aguçar o seu apetite bíblico para você começar a buscar o seu alimento sólido, verdadeiro, direto na fonte, a sua água. Por quê? Porque muitas pessoas, gente, olha, que tem irmãos que nunca leu a Bíblia de capa a capa, é para ler a Bíblia de capa a capa, irmão. Você tem que conhecer o conjunto todo. Se você conhecer só um pedacinho, aí você vai cair no seu próprio erro. Então a Bíblia é uma carta de Deus para nós. Ela não é para o mundo. Se o mundo pegar, ela não entende, porque ela é para nós. Ela só vai ser para ele no momento que ele entregar a sua vida para Jesus. Aí o Espírito Santo que vai dar esse entendimento para ele, porque aí essa carta passa a ser para ele. Mas se você pegar uma carta, interceptar uma carta, hoje não existe isso mais, você não vai entender nada que está na carta, porque o assunto, você não entende o assunto. Mas aí quando essa carta é para você, aí você tem que pegar a carta lá do começo e ler toda, senão você não vai entender o que a pessoa realmente está falando com você naquela carta. Então é por isso que eu comecei aonde? Comecei lá no Antigo Testamento com vocês aqui, para a gente conhecer o Deus Criador. Aí agora nós estamos aqui conhecendo o Deus Salvador, o Redentor, o Remidor, o Deus que desceu, se fez carne, o Emanuel. Então aqui, como o irmão Samuel falou aí, olha, é tanta coisa, não dá para a gente abordar tudo numa live dessa. Nós vamos aqui devagar, eu estou aqui dando para os irmãos, sabe o quê? Estou dando aqui um mingauzinho, irmãos. O Evangelho de João é mingauzinho para criança. Então, o irmão Samuel falou aí, isso aí já é mais profundo. Mas só que eu teve uma denominação que me deu estudo, gente, olha. Fiquei uns 6 meses estudando com ela nunca falou de Jesus para mim. O irmão nunca falou de Jesus para mim. Sabe qual os estudos que ele me dava? Profecias, estátua de Daniel, não sei que livro de Daniel, Apocalipse.